Caro assinante, vamos continuando com logaritmos, consequências da definição. Como assim? Já que logaritmo de a na base b igual a x, nós escrevemos base elevado ao logaritmo igual a logaritmando, isso gera algumas consequências. Por exemplo, se eu tenho o logaritmo de 1 na base 2, como é que a gente resolve? Igual a x, 2 elevado a x igual a 1. Lembram da definição especial de qualquer número elevado a zero dá 1? Portanto, x igual a zero. Mas observem que se eu fizesse logaritmo de 1 na base 10 igual a y, base elevado ao logaritmo igual a logaritmando. Lembrando da definição especial, qualquer número elevado a zero dá 1. Y igual a zero. Opa! Acabo de concluir que o logaritmo de 1 em qualquer base b é sempre zero, porque um número elevado a zero resulta em 1. Então esta é a primeira consequência da definição. Certo, pessoal? Para quem não lembra por que um número elevado a zero dá 1, vale a pena, olha só, 2 elevado a 1 dividido por 2 elevado a 1. Mantém a base, subtrai os expoentes. Propriedade da exponenciação ou potenciação. E isso também serviria para 3 elevado a 1 dividido por 3 elevado a 1. E o número elevado por ele mesmo dá sempre 1. Um número dividido por ele mesmo, né, dá sempre 1. Então, uma definição especial, qualquer número elevado a zero dá 1. Exceto 0 elevado a zero. Concordam? Continuando. Nós temos que logaritmo de 2 na base 2. Como faríamos, por exemplo, logaritmo de 2 na base 2 igual a z? Como é que nós resolvemos? Base elevado ao logaritmo igual ao logaritmando. E 2 é o mesmo que 2 elevado a 1. Portanto, z igual a 1. Outra, logaritmo de 1000 na base 1000 igual a w. Ficaria 1000 elevado a w igual a 1000. E 1000 é o mesmo que 1000 elevado a 1. Portanto, w igual a 1. Poxa, eu acabo de perceber que quando logaritmando e base são iguais, o resultado dá 1. Logo, uma consequência da definição é que logaritmo de a na base a é sempre 1. Certo? Então já temos duas consequências da definição. Tu vê, na verdade, o aluno pegar as consequências da definição para si é para agilizar alguns processos, porque se ele conhece a definição de logaritmo, ele nem precisaria ter as consequências da definição decoradas. Mas isso vai agilizar alguns processos. Continuando, se nós tivermos, observem, logaritmo de 2 elevado à terceira na base 2. Como é que a gente resolve? Igual a uma letrinha que tu goste, escreva a definição. Base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. E olha que bonitinho, já ficou o x igual a 3, né? Quando as bases são iguais, a gente pode igualar os expoentes. Quem tiver dificuldade em equação exponencial tem que retornar, né, gente? Observem que se eu tiver logaritmo de 7 elevado a 5 na base 7, eu posso igualar a uma letrinha que eu goste, y, e aplico a definição. 7 elevado a y é igual a 7 elevado a 5. Consequentemente, y igual a 5. Olha o que eu observei. Eu observei que quando logaritmando tem a mesma base que a base, concordam? O expoente do logaritmando é a própria resposta, observem, ó. Quando o logaritmando tem uma base que é igual à própria base do logaritmo, o próprio expoente do logaritmando é a resposta. Portanto, logaritmo de a elevado a k na base a é o próprio k. Concordam? É isso aí, temos mais uma importante consequência da definição. Outra consequência da definição que acho que é importante a gente perceber é essa aqui. Para mim, eu lembro que era a mais difícil de eu enxergar. Era a mais difícil de eu enxergar. Então, logaritmo, ou melhor,
vamos pensar assim, ó, 5 elevado ao logaritmo de 2 na base 5. Eu quero resolver isso, eu quero achar o valor disso. Aí eu poderia pensar assim, né? Primeiro eu vou tentar descobrir quem é o logaritmo de 2 na base 5. Então eu poderia primeiro pensar quem é o logaritmo de 2 na base 5. Como é que a gente resolve? A gente iguala uma letrinha, né? X, Y, vamos avançando no alfabeto, Z. 5 elevado a Z é igual a 2. É isso que nós poderíamos escrever, né? Ou seja, esse número aqui é o número Z. Concordam? Eu chamei esse número de Z. E eu quero descobrir quanto é 5 elevado a Z, portanto. Só que 5 elevado a Z é igual a 2. Olha que interessante. Lógico, gente, quando eu me pergunto logaritmo de 2 na base 5, eu estou procurando um número que elevado a 5 resulte em 2. Se eu pegar esse número e elevar a 5, lógico que vai resultar em 2. Vamos de novo? 9 elevado a logaritmo de 11 na base 9. Quem é logaritmo de 11 na base 9? É igual a W. Portanto, 9 elevado a W é igual a 11. Eu chamei logaritmo de 11 elevado na base 9, eu chamei isso de W. Ou seja, eu estou procurando 9 elevado a W. Só que 9 elevado a W é 11. Vamos generalizar essa ideia com letrinhas? O que eu estou percebendo? Que quando eu tenho um número qualquer, vamos chamar de C, elevado a logaritmo de um outro número qualquer, podemos chamar de L. Quando o logaritmo é o próprio C, o resultado é o próprio L, só para usar letras diferentes. Um número elevado a um logaritmo, que tem uma base que é igual a esse próprio número. O logaritmando, então, deste logaritmo é justamente a resposta. Quando eu percebo um número elevado a um logaritmo, eu tenho que conferir se esse cara é igual a esse. A resposta está ali, ó, 2. Quando eu tenho um número elevado a um logaritmo, a base do logaritmo é igual ao próprio número 11. Logaritmando é a resposta, certo? Então, mais uma consequência da definição tão importante. Mais uma consequência da definição. Certo, meus amigos? Eu diria que essas são as 4 principais. Nós poderíamos expandir isso, mas aí nas propriedades a gente fala um pouco mais. Beleza? Continuamos nos logaritmos. A gente tem que fazer exercício, mas tem que assistir mais aulinha ainda. Ainda temos as propriedades. Um beijão e até daqui a pouco.